Boa noite, salve Maria, amados irmãos, estamos de volta para a nossa segunda parte, estamos na nossa formação sobre gênero. Então, estamos no nosso primeiro tema da nossa formação sobre gênero, tema introdução. Então, estamos falando de cultura. Então, como nós estávamos dizendo, a cultura, ela vem, o termo é um termo latim, que vem do latim colere, que significa cuidar, cultivar e crescer. O termo está associado também a outras palavras. Os elementos que compõem uma cultura são compartilhados pelos membros da sociedade, criando-se assim uma identidade cultural. Então, quando os membros da sociedade começam a compartilhar determinada cultura, ou seja, língua, comidas típicas, música local, artes, vestimenta, símbolos, significados, valores, quando a sociedade começa a compartilhar essas coisas, vai se adquirindo uma cultura, e após a cultura, uma identidade cultural. Então, por isso que nós vemos aí se falar tanto do termo cultura. Uma coisa que nós precisamos ficar atentos, convido você a ver a primeira parte do vídeo, é que a cultura, ela é formada artificialmente pelo homem, de uma maneira não natural. Então, veja bem, a cultura, ela é formada pelo homem. Então, toda vez que você ouvir a palavra cultura, você já pode relacionar a cultura com o homem, ou seja, a cultura, ela é formada artificialmente pelo homem, de maneira não natural. Então, por isso que nós não ouvimos falar cultura na Igreja Católica. Por quê? A Igreja Católica, ela não é uma cultura. A Igreja Católica, ela é uma religião que ela não usa o termo cultura. Por quê? Porque ela não é formada pelo homem. Ela é formada por Deus. Então, por isso que nós não ouvimos falar na Igreja Católica o termo cultura, porque na Igreja Católica, tudo aquilo que nós cremos, a profissão da nossa fé, não é em algo que foi formado pelo homem, mas foi algo que foi formado por Deus. Então, algo assim que é muito interessante falar sobre isso, é porque quando nós deixamos de utilizar o termo cultura dentro da igreja, nós estamos professando que aquilo que nós cremos, aquilo que nós realmente acreditamos, a nossa fé é em algo que está acima de nós. É no Criador, na Santíssima Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Agora, quando nós ouvimos dizer que cultura é algo formado pelo homem, então nós podemos identificar a exclusão de Deus. Por isso, hoje, muitas pessoas dizem um mundo sem Deus, né? Que as pessoas a cultura está excluindo Deus. Por quê? Porque a cultura é somente formada pelo homem. Então, é interessantíssimo isso, você conseguir identificar isso. Eu vou repetir para você que está chegando agora, que isso é muito importante, para que você possa aí, né, passar para as pessoas de povos. Desculpe, deu uma travada, mas vamos voltar, né? Então, quando se fala de cultura, o dicionário diz assim: a cultura é um mecanismo cumulativo. As modificações trazidas por uma geração passam à geração seguinte. Por isso, hoje, nós que somos cristãos, nós falamos tanto da educação dos filhos, né? A importância dos pais educarem os seus filhos dentro de valores, dentro daquilo da fé que professam, nós cristãos, né? Nós que somos católicos, que acreditamos na Igreja Católica. Então, a importância de nós formarmos os nossos filhos nos valores,
naquilo que nós acreditamos, na nossa fé. Por quê? Porque aquilo que nós passamos para os nossos filhos vai ser passado para a geração seguinte. Por isso, hoje, muitas vezes, nós olhamos para a nossa vida e diz, no tempo do meu pai não era assim, minha mãe me ensinou assim, meu pai me ensinou assim. Então, ou seja, aquilo que eles nos passaram é aquilo que hoje nós vivemos. Então, quando nós temos o choque com a cultura de hoje, nós vemos, nossa, não, mas peraí, não era assim. Então, não é bem assim, não foi assim que eu aprendi, não foi assim que eu ouvi, não é assim? Então, a importância dos pais educarem os filhos é quando eles estiverem lá, eles já são a nova geração, eles poderem olhar para algo errado e poder dizer, não é assim. Não foi assim que eu fui ensinado, não foi assim que eu aprendi. Então, por isso a importância dos pais educarem seus filhos. E quando o dicionário diz que a cultura é um mecanismo cumulativo, as modificações trazidas veja bem o que o dicionário diz, modificações trazidas de uma geração passa para a geração seguinte. Lembra? Cultura é algo artificial formado pelo homem, excluindo o natural. Então, excluindo Deus, excluindo a criação, o homem forma uma nova cultura e essas modificações vai se passando de geração para geração. E olha como nós podemos ver isso acontecendo hoje. O homem excluindo Deus, fazendo uma nova cultura, com uma nova forma de vivência, e isso que está sendo praticamente hoje obrigado, nos fazendo engolir por água abaixo, e isso vai ser passado para a nossa geração, para as gerações seguintes, para os nossos filhos. Então, nós precisamos estar atento a isso. A cultura pede e incorpora outros aspectos numa forma de melhorar a vivência das gerações e acrescentar novos elementos ou fazê-las viver da forma que elas querem. Olha que interessante, né? Então, o homem de forma artificial altera a cultura, exclui o natural, para que as novas gerações possam viver da forma que ele quer. Interessantíssimo isso, né? A cultura está sempre em transformação, motivada em grande parte dos casos pela troca entre os povos. É impossível falar de cultura sem falar de troca, aspecto que caracteriza as culturas ao redor do mundo. Ficou bem claro, então, para nós? Convido você que chegou agora a ver a primeira parte. O nexo indivíduo, família, sociedade se perde e a pessoa é reduzida a indivíduo. Por isso, hoje, nessa cultura que estão implantando, nós não ouvimos mais falar do conceito de pessoa, mas nós ouvimos falar o conceito de indivíduo. Então, o nexo indivíduo, família e sociedade se perde, a pessoa é reduzida a indivíduo, onde alguns afirmam que o amor materno não está inscrito na natureza da mulher, mas que esse sentimento nasceu num contexto cultural, ou seja, de uma forma artificial, foi o homem que inventou, excluindo o natural, podendo por isso desaparecer ou ser destruído se a cultura assim mudar. Então vejam bem, querem mexer até no instinto materno da mulher, dizendo que esse instinto materno não está inscrito na essência da mulher, mas foi criado pelo homem. Mais uma prova que a cultura é formada de forma artificial, onde o homem exclui o natural e faz aquilo que ele deseja. Interessantíssimo nos ver nesse sentido do gênero. As coisas começam a clarear, amém? Agora vamos ver aqui um pouquinho, sem aprofundar muito, devido ao tempo, mas vamos lá. O que é pessoa? Lembra? O nexo indivíduo, família, sociedade se perde, a pessoa é reduzida a indivíduo. Então vamos ver. O que é pessoa? É uma palavra com origem no latim persona e que indica um ser, uma criatura humana, homem ou mulher, enquanto ser moral. Uma pessoa é um ser consciente, com arbítrio próprio, e por isso parte do princípio que apresenta
plena capacidade mental e é responsável pelos seus atos. Alguns sinônimos da palavra pessoa são personagem, cidadão, personalidade, ser. Então, desculpe aí o sorriso, mas eu tô mulher. Lembra que estão tentando tirar o conceito de homem ou mulher? Não se pode dizer mais homem e mulher. Só ficar com o conceito de gênero no seu sentido equivocado. Então, pessoa é uma criatura humana, homem ou mulher, enquanto ser moral. Então, quando nós dizemos o conceito de pessoa, nós incluímos a moralidade.